Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Jesus, os mensageiros que estão conosco sempre, nos protejam e nos abençoe nessa noite, mais uma vez, para que todos nós possamos sair daqui mais confiantes, mais esperançosos, mais alegres, mais perseverantes, dentro do cristianismo e da doutrina espírita, essa doutrina tão maravilhosa que veio nos esclarecer muitas coisas, principalmente sobre o nosso corpo e o nosso espírito, que é o tema da noite de hoje. E eu peço a permissão para vocês para ler o que diz no nosso Evangelho, que é de uma beleza ímpar. Instruções dos Espíritos, capítulo 17. Sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, dos ascetas. Nós vamos aqui abrir um parênteses para esclarecer o que seria ascetas. Ascetismo, prática de abstenção dos prazeres e até do conforto material, adotada com o fim de alcançar a perfeição moral e espiritual. Caracteriza-se pela dieta rigorosa e pelos frequentes jejuns, sendo que os antigos cristãos se sujeitavam até a castigos físicos e flagelações. Isso são os ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo de mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por serem necessários um ao outro, importa cuidar de ambos. Então, que beleza o Evangelho nessa primeira parte desse capítulo, que deixa tão claro que nós somos corpo e espírito. Muitos falam corpo e alma, alma, espírito, perispírito, nuvem. O importante é nós sabermos, e já sabemos dentro da doutrina espírita, que nós temos um corpo, o perispírito e o espírito. A alma semelhante ao perispírito, é como se fosse a nossa capa do espírito. Eu vi uma alma penada. Você viu uma imagem de alguém naquela forma que ele prefere se apresentar, da época que ele viveu, que ele gostou, que gosta de assustar as pessoas, então ele apresenta aquela aparência. É uma capa do espírito, que a gente chama de perispírito, muitos chamam de alma. Então, para que a gente possa primeiro entender essa ligação, nós temos que estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e todas as obras que nós temos à disposição, que nos mostram que nós viemos da água. Olha que legal, viemos da água. Por isso que o nosso corpo tem 2/3 de água. Se nós ficarmos sem beber água há muito tempo, nós morremos desidratados. E o nosso suor é o quê? Salgado. De onde nós viemos, então? Da água do mar. Olha que beleza. Então, todos nós, alguns bilhões de anos, éramos uma ameba. Passamos por processos evolutivos até ter um corpo palpável,
material, físico. E de várias idas e vindas, nós fomos nos aperfeiçoando. E ainda temos muitas coisas a aperfeiçoar no nosso corpo físico. E essa doutrina maravilhosa veio nos ensinar como nós devemos cuidar do nosso corpo para que o nosso espírito viva bem. Porque muitas pessoas, muitos espíritos não estão tendo a oportunidade de reencarnar, voltar para a pele. E nós, como estamos aqui, tivemos essa chance. Vamos ser gratos a Deus por estar nesse jumentinho que Chico Xavier sempre falava do corpinho dele. Obrigado, meu doce jumentinho. Era assim que ele tratava o corpo físico dele. Então, se nós soubermos respeitar o nosso corpo, alimentar ele bem, dentro da boa saúde, nós teremos o nosso espírito também protegido por essa casca, esse jumentinho que vai saber correr pelos caminhos necessários de regeneração, de quitação de débitos do passado, porque senão, se nós não cuidarmos do nosso corpo, o que acontece? Nós vamos embora antes do tempo. Aí vão perguntar para a gente o que você fez com o corpo que lhe foi dado, mas eu estava só passeando, eu gostava muito de curtir a vida, gostava muito de passear, de fazer e etc. Não me preocupava muito com o corpo. Principalmente os jovens não se preocupam com o corpo. Têm sofrido ultimamente muitas situações difíceis que levam, infelizmente, até o suicídio. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde significa o resultado de 3 coisas: bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico, satisfação econômica. Quem aqui tem esses 3 itens 100%? É difícil a gente conseguir essas 3 coisas, mas é por isso que nós estamos aqui na Terra, para aprender. Então, para ter saúde, segundo a OMS, nós temos que estar bem, orgânico, o bolso tem que estar bom e psicologicamente. Então, nós vivemos numa busca incessante de muitas coisas e nos esquecemos de outras tão pequenas e simples coisas que nos deixariam mais felizes. Segundo a OMS, também, a taxa de suicídio no Brasil, na idade entre 15 e 29 anos, subiu nos últimos 12 anos 10%. No Brasil. É alta? É alta. Nós temos a mesma taxa de suicídio, que é uma taxa percentual em cima de cada 100 mil habitantes, igual de Portugal. Mas Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Suécia tem a taxa o dobro da nossa. Olha que interessante. É alarmante, o Brasil está crescendo? É. Mas esses países ditos felizes, que têm a situação econômica controlada financeiramente, não é? Nós já falamos aqui uma vez que as americanas gastam aproximadamente 8 bilhões com cosméticos, e para matar a fome do mundo precisaria só de 5. Então, esses países que têm esse volume de dinheiro, que controlam o planeta, têm um alto índice de suicídio. Por quê? Porque eles não têm a doutrina espírita como nós temos aqui no Brasil, essa bênção desse conhecimento, essa clareza que mostra: olha, se você acabar com o seu corpo, você não vai morrer. Você vai enxergar tudo o que está acontecendo, pós-morte também. Isso já assusta. Se essas pessoas, esses países tivessem a consciência, esse conhecimento, que a vida não acaba, que a vida continua, que eles sofreriam muito após o suicídio, não teriam essas taxas tão elevadas. Então, graças a Deus, Brasil e Portugal estão com a taxa de 5,8, 5,6 cada 100 mil habitantes, enquanto os outros estão grandes. É um fato para nós nos preocuparmos? Sim. Vamos nos preocupar com a nossa taxa no Brasil, que vem crescendo, infelizmente, nos últimos 12 anos. Porque as pessoas da geração de 50, 60 anos hoje, pensamos assim: eu não tive nada quando eu era pequeno. Não tinha bola, não tinha bicicleta, não tinha brinquedo.
Então eu quero dar tudo que eu não tive para os meus filhos. A gente pensa assim: vou trabalhar igual um doido, fazer hora extra, ganhar muito dinheiro para dar tudo que eu não tive para o meu filho. Eu acredito, eu particularmente, que é por aí que nós cometemos um grande erro, de dar todas essas facilidades para os nossos filhos. E eles não tiveram que fazer força para lutar para nada, como nós tivemos que fazer a nossa força lá no passado. Então, esse tipo de coisa deixa um certo vazio nesses jovens. Ele não tem que fazer força para nada. Então, esse tipo de ação e de situação que nós vemos em muitas famílias tem levado a muitas situações dificílimas de contornar. Drogas, vícios, brigas, desavenças, por causa dessa atitude que nós tivemos lá no passado de querer dar tudo o que nós não tivemos. Nós nos incluímos nisso porque nós sabemos que tem consequências trágicas isso. Então, conselho para hoje, para aquelas pessoas que estão começando agora um casamento, estão com as criancinhas pequenas: não façam isso. Tentem colocar os filhos desde pequenininho para aprender a trabalhar e valorizar tudo o que ele vai ter, colocando uma certa dificuldade para ele obter certas coisas, e não dar com facilidade. E com certeza vai ser muito mais fácil eles entenderem o valor das coisas, não ter tudo de mão beijada e não ter motivo para lutar. Tem jovens hoje de 48, 50 anos em casa: eu não preciso de nada, eu moro com meu pai, eu tenho carro, casa, comida, não lavo nem a roupa, vou trabalhar, para quê? É ou não é? Eu tenho certeza que todos aqui conhecem muita gente assim. Porque os pais, naquela vontade de dar o que não tinham, criaram essa facilidade para os filhos. E tem um monte de filho por aí, já com cabelo branco, que não sai de casa, nem vai sair nunca, porque tem facilidade demais. Isso é uma coisa que nós temos que parar, refletir e pensar. Falei, onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso... Passou na faculdade, vou dar um carro. Grande erro. Ah, mas ele vai a pé? Qual o problema de ir a pé ou de ônibus para a faculdade? Ah, chove, choveu, molha. Põe o guarda-chuva e põe na cabeça. Ah, o pé molha, molha, se encharca o sapato. Fica resfriado? Fica. Ninguém morre de resfriado, nem de tomar chuva. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de cuidado excessivo que nós tivemos para proteger nossos filhos, foi um grande erro, na minha opinião. Estou falando de mim. Então, é um assunto para a gente parar e analisar, ler, estudar, e tem alguns livros já falando sobre isso. Cuidado com o excesso de conforto que você dá para os seus filhos. Cuidado. Só falam isso. Porque nós temos que ter essa consciência. Porque nós seremos responsáveis. Você vai ser cobrado pelo que você fez com o seu filho. E quando aumenta as taxas de suicídio, de AIDS, a AIDS no mundo está diminuindo 11%, e no Brasil está crescendo 4% a cada ano. Na faixa etária de 15 a 29 anos. É um dado estatístico, está passando toda hora. Então, alguma coisa nós temos que fazer para colocar na cabeça desses jovens que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é só um passeio, não é só festa, não é só Zap Zap, Facebook, Instagram e não sei o que mais, cada dia aparece uma coisa nova. Não é só isso. Nós temos que trabalhar, estudar, aprender a dar valor às coisas simples na nossa família, a união, porque na OMS também já chegaram a essa conclusão, que a grande solução para o problema do suicídio no mundo é a família. Olha que legal. A OMS precisou descobrir isso há alguns anos, estudando vários países, para ver o que a gente já vê no Evangelho, que a solução do mundo está na família, na união da família, que ela é a célula máter capaz de equilibrar um planeta. E quando a gente fala
nessas crianças, que são crianças. Hoje uma pessoa com 29 anos não é uma criança. No nosso tempo não era, mas hoje é. 15 a 29 anos são crianças ainda. Não tiveram chance, não tiveram espaço para crescer, porque nós não deixamos. Demos toda a cobertura possível para não cair, não machucar, não fazer isso, não fazer aquilo. E eles se acomodaram. É muito bom, eu tenho tudo, vou brigar para quê? Então, isso causou uma situação de conforto e de perigo. Porque aí começa-se a busca por um monte de coisa que não se tem. E a pessoa, dentro da doutrina, consegue entender que ele tem que cuidar do corpo, porque o corpo não é eterno. É eterno é o espírito. E esse espírito é o reflexo do que ele faz com o corpo. E também, mas eu sou feio, sou magro, sou careca, sou gordo, sou preto, sou branco, sou amarelo. Tem aqueles traumas, aqueles preconceitos que as pessoas têm, que porque eu não consigo amigo, não consigo etc e tal. Vão criando situações que não existem. Qual é o protótipo de beleza do mundo? Na África é um, no Japão é outro, na Alemanha é outro. Cada lugar, cada raça, cada etnia tem o seu tipo. Nós não precisamos chegar, pegar lá, olha, tem que ser assim, magrinho quer ser bonito, ou gordinho quer ser feio, etc e tal. Cria essas situações da criança, desde pequenininho, já não quer comer. Tem crianças de 7, 8 anos não querendo comer, com medo de engordar. Que ouve a mãe falando, a mãe só comendo alface, né? E toma comer alface, couve, etc, para não engordar. A criança vê o exemplo, fala, bem, se ela está comendo sua folha, eu também vou comer sua folha. E a mãe não tem o cuidado de falar, minha filha, você está em fase de crescimento, você precisa comer de tudo. Eu tenho mais idade que você, já não posso comer tanta coisa assim. Não faz essa explicação para a criança. E deixa a criança vendo aqueles exemplos. Então tem crianças anoréxicas. Tem um filme no Netflix, quem quiser ver, está lá. Um Mínimo para Viver. É uma história de uma menina com anorexia. No filme, o Keanu Reeves é o psicólogo, ele fala que a anorexia é uma situação que essas crianças que estão querendo ficar magra, é um jeito dela fugir da realidade pela fraqueza. Ela vai deixando de comer, ficando fraca. É como se ela estivesse tomando um anestésico sem tomar. Ela fica tão fraca, perde o sentido, não consegue pensar, entra em coma e morre. A anorexia. Então, olha só, tem um monte de informação, um monte de coisas à nossa volta, nos alertando. A doutrina espírita, filmes, reportagens, pesquisas, que nós temos que cuidar do corpo e do espírito, porque é ele que vai nos ajudar a vencer todas as dificuldades que nós temos enfrentando a todos os momentos. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Ai de nós se não tivéssemos. Seria meio sem graça. Então, quando a gente vê alguns jovens hoje, muitos, usando álcool desenfreadamente, você vai no supermercado fazer compra, entra 4, 5, 6 jovens com a garrafa de vodka, de uísque, rindo, brincando, nessa faixa etária, de 15, 25 anos. Você fala, o que esses meninos vão fazer agora? A gente fica imaginando, né? Podia ser meu filho que está nesse meio aqui. Muitos estão fazendo isso, muitos. Estão fugindo de quê? Da ociosidade. Não tem que fazer nada. Não precisa lutar para nada. Não foi ensinado para eles, não trouxeram eles para a evangelização desde pequenininho, em nenhuma crença, ou se trouxeram, não levaram a sério. Eles não têm ligação nenhuma com Deus. E procuram se distrair, sair do ar, acham engraçado. Estou viajando, estou voando, estou não sei o quê. Porque não tem motivo para viver. Porque não aprendem
em casa. É só isso. Porque é em casa que está a obrigação de educar as crianças, e não na escola. A escola faz a parte intelectual, mas a educação, o respeito, a seriedade, o evangelho, o cristianismo tem que ser educado em casa, porque as pessoas largaram de mão. Não pararam para pensar que isso teria uma consequência grande, e a consequência está nos números. Por que a AIDS está crescendo no Brasil? Que absurdo, está diminuindo no mundo e crescendo no Brasil. Era para estar diminuindo também. Hoje existe no mundo 35 milhões de pessoas infectadas com o vírus da AIDS. Isso registrado em hospitais. Desses 35 milhões, 18 milhões estão sendo tratados. O resto está pela vontade de Deus. Na maioria está na África. Porque a miséria é muito grande, falta de tudo, falta até água, comida. Então, é muito fácil esse vírus se propagar. Mas no Brasil, ela está crescendo. Aqui nós temos tudo. Temos terra, temos água. Temos situação boa. Não temos guerras. O que está faltando para nós cuidarmos dessa situação? Educação. Aí qual é a educação de hoje? Compra um saco de camisinha, dá para o filho ou para a filha, olha, toma aí. Você cuida, viu? Não é isso. Não é só isso. Uma menina, um menino de 15 anos não tem o corpo formado completamente. Não tem. Então o que nós temos que fazer? Reeducar essas crianças. Explicar como que é o corpo de uma mulher, como que é o corpo de um homem, como eles têm que respeitar esse santuário que Deus nos deu, que é o corpo físico, para poder levar ele durante a vida com saúde e no momento certo, adequado, ter o seu relacionamento, o que quiser, mas respeitando o limite do corpo. Então, essa ligação espiritual que nós temos dentro do Evangelho precisa ser levada aos lares, às pessoas, aos nossos amigos, aos nossos parentes que nós conhecemos, que têm problemas parecidos com isso. Porque só assim nós conseguiremos fazer com que essas crianças recuperem o tempo perdido e não percam esse vaso tão milagroso que é o corpo físico, que muitos estão perdendo, muitos, não são poucos. Se nós não queremos ter choques, decepções desse tipo, vamos fazer a nossa parte, não tem vergonha não. Vamos conversar. Mas meu filho não se abre comigo. Deixa ele se abrir com a mãe, ou com a tia, ou com um amigo. Ele tem que se abrir com alguém para falar do problema que ele tem, para poder... Aí vai saindo aquela... que a fofoca anda mais rápido que a internet, né? Um fala para o outro fala para o outro, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Vai mais rápido que o Zap Zap. Fala assim, não vou contar o segredo para você, não fala para ninguém não, pronto. Todo mundo já está sabendo do segredo. Então, se a gente deixar essas dificuldades de relacionamento dentro da família, impedir que nós ajudemos os nossos filhos, pais, irmãos, seja quem for, nós não vamos conseguir salvar essas crianças que estão se perdendo aí prematuramente. E nós temos a obrigação de fazer isso, como cristão. Senão nós vamos ouvir Caim, o que fizeste do teu irmão? Vamos ouvir. Mas senhor, eu estava ocupado, eu estava na academia, eu estava malhando, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, não tinha tempo de conversar com meus filhos. E vai ser cobrado da gente. Mas você tinha tempo sim. Porque nós somos responsáveis por essas crianças. São muitos, milhões, que precisam desse nosso carinho, dessa nossa atenção. Um pouquinho de atenção. Um pouquinho só. Não é muito. Não vai ficar o dia inteiro, não. Um pouco. Meia hora. Por dia. Por dia. É o suficiente para ajudar essas crianças que precisam da gente. Ajudar. Diminuir esse índice que o Brasil está aumentando. Porque nós somos cristãos, espíritas. Já sabemos que a vida não acaba. Por que nós não podemos passar isso para essas crianças? E nas escolas, conversar.
Com a professora. O que está acontecendo? Meu filho está calado em casa, está muito escondido, fica só trancado dentro do quarto. Está acontecendo alguma coisa? Está sofrendo bullying? O que aconteceu na escola? Procurar saber. Para ver se a gente ajuda essas crianças a não irem para um caminho depressivo que leva à morte. Porque é fatal. Muitas crianças ficam perdidas. Pais modernos, crianças isoladas. É fatal. O quadro está desenhado. Vai ter problema. Muitos de nós aqui já temos até netos. Temos que ficar de olho também nos netos. Às vezes o pai não percebe, você percebe. Fica de olho, fulano está assim, está assado. Mas atenção, temos a obrigação de fazer isso. Não vou me meter. Não vou me meter mais. Eu já sou avô, já criei os meus filhos. Não é assim que funciona. Se nós temos saúde mental e física, temos amor acima de tudo pelas crianças, vamos ajudar sim. Os filhos, os netos, os amigos dos nossos netos, etc. Quem vier e precisar, nós temos que ajudar. Porque nós temos o conhecimento. Muito será cobrado a quem muito é dado. E nós temos recebido esse conhecimento. Eu não sei não. Assistiu palestra, leu algum livro, acabou, já sabe muita coisa e terá essa cobrança sim. Nós precisamos ter esse feeling, sentir o momento de falar. As criancinhas gostam. A criança gosta de ter disciplina. Quando ela é pequenininha, ela gosta. Nós temos um mundo pela frente. Porque a vida não acaba. Mas eu estou ficando velho, estou com 80, vou morrer já. Só vou morrer, vai morrer, mas não vai acabar não. Vai trabalhar. Chegar lá no plano espiritual. Se der sorte de pegar uma vassoura, igual o André Luiz, né? Vai pegar uma vassoura, vamos limpar o chão, trabalhar, fazer alguma coisa de útil. Mas eu vou estar cansado com 80 anos. Não. Só se quiser encostar lá e ficar na moita lá, esperando alguma coisa, mas não é assim. Nosso espírito é moldado e plasmado no que a gente coloca na nossa mente. E é tão interessante esse tipo de coisa, que em alguns trabalhos mediúnicos, aparece o espírito. Morreu, se jogou na linha do trem, se pedaçou todo, aparece com a cabeça debaixo do braço. Moço, eu queria que o senhor colocasse a minha cabeça em cima do meu pescoço. Aí você fala: você está me ouvindo? Estou. Como é que você acha que você está me ouvindo? É pela cabeça. Pois é. Se a sua cabeça estivesse fora do pescoço, você não estaria me ouvindo. Ele: Aí olha, não está mais não. Está no pescoço já. Olha só como é que é rápido. Você traz aquele espírito para a cena real, que é a vida dele. Ele é perfeito. Só que aquela cena do desembaraço, do processo, do desencarne, deixa ele confuso. E essa doutrina maravilhosa nos explica esses detalhes mínimos que acontecem com o nosso corpo. E é questão de segundos, questão de minutos. Uma vez foi aqui, muito engraçado, tinha uma igreja aqui perto, gritando, mandando botar fogo nos espíritos. Fogo, queima no fogo do inferno, vai, Satanás. Gritando para os espíritos. E a gente estava no trabalho mediúnico e ouvindo os gritos, né? Vai, irmão, pega fogo, pega fogo. E veio um espírito queimando e deu uma comunicação: me ajuda, socorro, eu estou pegando fogo. E tocaram fogo aqui do lado: eu estou pegando fogo, me ajuda, socorro, eu estou pegando fogo. Olha só, a ideoplastia, a força da mente de algumas entidades de espíritos que têm um magnetismo muito forte, consegue dominar a outra e fazer essa situação acontecer. Ele não entende que não está pegando fogo, ele acredita, aceita e se sente em chamas. Qual é o trabalho da desobsessão? Mudar essa chave. Você não está pegando fogo, você já está aqui conosco no hospital. Pronto, apagamos o fogo. Graças a Deus. Olha só, questão de segundo de palavras, saiu do fogo para a água. Essa situação de mudança rápida está na nossa mente. E se nós soubermos direcionar nossos pensamentos, nós vamos conseguir
ajudar muitas pessoas a cuidarem do seu corpo diariamente. Nós temos um pedacinho do livro Encontro com o Pai João. Antes que algumas pessoas falem que tem muita gente que, dentro da própria doutrina tem algum preconceito contra preto velho, a gente sabe disso. Eu vou ler aqui quem era Pai João. O livro O Encontro com o Pai João, de Vanderlei de Oliveira. Pai João de Angola, reencarnação do espanhol Francisco Jiménez de Cisneros, que viveu de 1436 a 1517, mais conhecido como Cardeal Cisneros, no tempo da Inquisição. Tem o seu método de comunicação, antes de tudo, num atestado de que o espírito cabe o direito de se manifestar como bem entender, sem que isso signifique obrigatoriamente um critério de evolução ou de qualidade do conteúdo de moral das suas mensagens. É uma quebra de estereótipo em relação à noção deturpada que se formou sobre o mentor espiritual ou o guia espiritual. Pai João mostra que os mentores também erram, também choram, também falam, também escrevem errado. Os mentores também são gente. Olha que beleza, mas isso tudo para explicar quem é ele primeiro, mas para falar que um preto velho, que era um padre, um arcebispo, lá na Espanha, na época da Inquisição, o que ele disse sobre o quê? Atualizadíssimo sobre as redes sociais de hoje. De tanto sonhar pelos outros, vamos lembrar do WhatsApp, do Facebook nesse momento, conecta com essa situação e vamos ouvir o que ele fala. De tanto sonhar pelos outros, muitos encarnados terminam ficando órfãos do seu ideal pessoal. Suas aspirações murcham gradativamente e vão se atolando em um vazio que os consome. Tudo isso porque sufocam sua realidade pessoal. Fica colocando uma coisa que não é, uma foto que não é, eu sou o que não sou, só para aparecer na rede social que é feliz. Eu acho que todo mundo vai ver que eu sou feliz, mas eu não sou. Mas quero que todo mundo veja que eu sou. Tudo isso, exatamente. Porque sufoca a sua realidade pessoal. Sufoca o seu verdadeiro eu em meio de tantas mentiras que constrói sobre si mesmos, erguendo uma prisão em torno da sua vida mental. Muitos alimentam um medo cruel ao ter olhar para a sua verdade pessoal e aceitar quem realmente é, como suas limitações, defeitos, vícios, mas também com muitos valores que se encontram sufocados debaixo da hipocrisia. Como defesa, cria o seu eu ideal, uma representação intelectual do que pensam que são. O ego assume o comando nesse processo, distanciando a pessoa do que realmente sente e o que é. Suas emoções são ignoradas e o processo de desnudar-se a si próprio lhe seria muito doloroso, por isso teme o real e foge dele. Somente com uma profunda honestidade emocional, o ser humano conseguirá desenvolver sua autenticidade. E para que essa honestidade exista, ele vai precisar investir persistente e corajosamente em seus sentimentos e acolher a sua sombra interior com luz e sinceridade para descobrir quais são os traços que definem a sua identidade essencial. Um preto velho falando. Olha quanta coisa, quanta informação técnica, atualizadíssima, para aqueles que ainda têm esse preconceito sobre o que é uma mensagem de um preto velho, está muito atualizada. E é isso, meus irmãos. As informações têm nos livros, as situações estão ocorrendo ao nosso lado, dentro da nossa casa. O que nós precisamos fazer? Juntar o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente sente, junto com os nossos queridos filhos, netos, amigos, todos. E clarear a mente deles para usar bem o corpo, usar bem a mente, para não sofrer, não ficar vagando por aí, como muitos irmãos ainda estão, perambulando, sem nem entender que desencarnaram. Muitos não estão nem, não entendem. Você fala, olha, meu irmão, você não está mais no plano. Não, eu estou vivo, estou me enxergando. Briga com você, porque não aceita que está desencarnado.
Então, para isso, existe a doutrina maravilhosa, existe o Evangelho, existem várias obras maravilhosas para a gente ler, estudar, colocar em prática. Porque não adianta eu vir o centro de segunda a segunda e não colocar em prática aquilo que eu aprendo nas obras e com o coração. Porque o que vai ser nos cobrado é isso. O que você fez com o que você aprendeu. Não é quantas obras você leu, não é quantas palestras você fez. É o que você fez de bom com aquilo que você falava, que você lia. Isso vai ser cobrado da gente. Por isso, meus irmãos, vamos estudar. Vamos nos dedicar mais e colocar em prática aquilo que nós aprendemos nessa casa tão maravilhosa que nos abraça com tanto carinho e com tanto amor. E que Deus nos abençoe hoje e sempre.